Boa tarde a todos. Boa tarde. Hoje, sem dúvida, é um dia muito importante por nós podermos dividir aqui esse ensinamento que vai ser ministrado pela espiritualidade sobre Jesus. O Mestre é sempre esse ser sublime, excelso, puro, que nos toca profundamente o coração e que, como Varley falou, é o nosso modelo, é o nosso guia. Bom, para nós começarmos, eu vou utilizar o Evangelho segundo o Espiritismo, na parte da introdução, primeiro parágrafo, quando Allan Kardec nos diz que este Evangelho que foi escrito segundo o Espiritismo, ele dividiu em 5 partes o conhecimento de Jesus: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias. A última, porém, conservou-se constantemente inatacável. A última se refere ao ensino moral, ou seja, tudo que nós conhecemos sobre Jesus, que constam nas Escrituras Sagradas, são informações muitas vezes que vêm em conflito por uma série de fatores, de análises ao longo de todos esses mais de 2000 anos, né, que Jesus já passou por aqui. Mas o que não existe nenhum tipo de controvérsia, nem de diferença, é sobre o ensino moral do Cristo. Isso, não há dúvidas. Podemos colocar dúvidas em tudo, mas não no seu ensino moral. Isso, existe uma concordância total entre crentes e até aqueles que são afeiçoados àquilo tudo que Jesus trouxe e nos ensinou. Então nós vamos basear hoje o nosso estudo em cima de alguns ensinos morais do Cristo, que foram justamente a pedra que sustentou a sua caminhada por aqui. Ou seja, a boa nova, tudo que ele trouxe como o melhor que ele poderia nos oferecer naquele momento. E lembrando, como Varley bem falou, ele é o nosso governador do planeta. Ou seja, ele encarna para nos trazer justamente a sua orientação. Um ser que nós não temos como dimensionar o seu grau de evolução. Não temos. Não conseguimos nos aproximar do que representa Jesus Cristo. Um ser puro e completamente distante a nível espiritual, no sentido evolutivo de nós, mas tão próximo que nos ama e nós o amamos profundamente. Bom, o primeiro tema que nós vamos observar, que Jesus traz, conduz, direciona a humanidade na sua caminhada, é o amor. E nós vamos buscar no Novo Testamento, aqui a tradução que eu estou utilizando do Novo Testamento é do Haroldo Dutra, tá? Em que nós vamos encontrar em o evangelista Mateus, também está em Marcos e em Lucas. Em Mateus foi intitulado o maior mandamento, quando os fariseus interrogam Jesus: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Aqui nós vamos observar
que Jesus coloca como primeiro mandamento e mais importante de todos o amor ao Criador. O amor àquele que nos criou. Por mais difícil seja para cada um de nós entender quem é Deus, nós podemos sentir. A nossa mente, o nosso espírito ainda é muito pequeno, muito iniciante, muito rastejante para ter uma compreensão do que é Deus. Mas nós podemos senti-lo na obra que foi realizada em cada um de nós, que é uma obra de perfeição, visto já o nosso corpo humano, que é uma perfeição no seu funcionamento e que ao longo de tantos e tantos anos a ciência não consegue fazer uma reprodução nem próxima do que representa esse corpo. Ou seja, ele já em si encerra uma perfeição de uma divindade. Então, se já recebemos de Deus este corpo para que possamos aperfeiçoar a nossa evolução, nós precisamos, acima de tudo, estar atentos ao amor, à nossa ligação com o Pai. E aqui uma coisa muito importante: Jesus nos traz um amor diferente. É um amor incondicional, que a gente vai observar que ele continua. Este é o primeiro e grande mandamento, amar a Deus. O segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nestes dois mandamentos está a dependência de toda a lei e os profetas. Repara, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Em nenhum momento Jesus condiciona nada. Amarás o teu próximo se ele for uma pessoa boa, se ele for uma pessoa honesta, se ele for uma pessoa bonita, se ele for uma pessoa rica, se ele for uma pessoa branca, preta, amarela, feia, se ele tiver alguma doença. Não. Jesus, com poucas frases, nos ensina a amar de uma forma incondicional. Quem condiciona tudo neste mundo? Nós condicionamos o nosso amor, condicionamos o afeto que vamos doar e dedicar a quem nós achamos que o merece. Nós condicionamos tudo. Jesus, quando encarnou entre nós, em nenhum momento ele se afastou de nenhuma pessoa que estivesse perturbada, como eles usavam naquele tempo a possessão, possuída, que tivesse doente, com hanseníase, seja o que for. Ele não se afastava de ninguém, ele se misturava justamente com todos, de forma indistinta. Ele não trazia dinheiro, ele não trazia bens materiais, ele não trazia nenhuma posição social, nada. Por isso, ele nasceu numa manjedoura, de um pai carpinteiro e de uma mãe simples, para justamente demonstrar que não haveria nenhuma necessidade de valores materiais, de posições sociais, para que se valorize o indivíduo. E ele assim o demonstrou, através desses mandamentos maravilhosos que representam o amor. Esse amor incondicional que nós não sabemos ainda o que é isso, não conseguimos ainda alcançar a beleza e a profundidade, porque é de um ser excelso. Mas Jesus nos trouxe o caminho. Ele disse: isso aqui é o caminho. Vocês ainda não atingiram, mas vocês precisam conhecer. Vocês precisam saber que isso existe, para que vocês criem um objetivo, criem uma meta para atingir. E esse caminho é o melhor. Esse é o amor. Amando a Deus, vocês se unem ao Pai. E ao unir ao Pai, nós encontramos uma coisa que é o nosso equilíbrio e a nossa paz interior. Por isso que Jesus várias vezes dizia
que ele estava unificado a Deus, estava uno, ou seja, ele e Deus um só. Jesus tinha perdido a identidade dele? Não. Ele havia entrado numa comunhão plena com Deus, da forma que ele aceitava as leis divinas como as melhores. Nós é que estamos ainda nessa caminhada, e por sermos seres imperfeitos, estamos nesse conflito diário de aceitarmos as coisas como elas são. Nós estamos a todo momento em lutas constantes conosco mesmo, numa aflição tremenda, num embate. Não é com o outro, é conosco. Porque a maior dificuldade que nós temos nas nossas existências é nos aceitarmos como somos. Então Jesus nos brinda com um amor incondicional. Ame, não importa quem seja, não importa quem é essa pessoa, não importa o que ela faz ou deixa de fazer, simplesmente ame. O segundo ponto que Jesus, na sua trajetória, aborda é o perdão. E nós vamos encontrar o perdão, e eu separei aqui uma passagem que está no livro Boa Nova. Esse livro Boa Nova é uma psicografia do espírito Humberto de Campos, pelo médium Chico Xavier. E aqui, Humberto de Campos selecionou dos arquivos do mundo espiritual diálogos de Jesus com os discípulos, com os apóstolos, com as pessoas daquela época. A Bíblia tem algumas informações, mas como nós estamos dentro da doutrina espírita, nós podemos nos utilizar desse tipo de literatura em que o espírito de Humberto de Campos teve permissão de acessar a memória universal e trazer para nós diálogos de Jesus com os apóstolos. Tudo que nós falamos, tudo que nós vivemos, gente, fica arquivado no universo. Isso não fica perdido. E a qualquer momento, a espiritualidade pode se utilizar dessas informações para benefício de todos nós. E Humberto de Campos traz 30 casos, 30 situações vivenciadas. E uma delas é sobre o perdão. E aqui o título é O Perdão. E eu vou ler porque, segundo Humberto de Campos, justamente é o que o Cristo conversava naquele momento com os discípulos. E ele dizia sobre o perdão: o que é indispensável é nunca perdermos de vista o nosso próprio trabalho. Imaginem Jesus falando isso. Se transportem para aquele momento e imaginem o mestre conversando com eles. O que é indispensável é nunca perdermos de vista o nosso próprio trabalho, sabendo perdoar com verdadeira espontaneidade de coração. Se nos labores da vida um companheiro nos parece insuportável, é possível que também algumas vezes sejamos considerados assim. Repara, Jesus traz uma nova visão do que significa o perdão. Nós temos o hábito, por sermos imperfeitos, de conseguirmos apontar muito bem o defeito do próximo. A gente tem uma capacidade enorme de conseguir ver aonde está o problema do outro. É impressionante, não é? Somos todos muito hábeis em fazer isso. Olha, você tem isso, você tem aquilo, você é assim, você é assado. Somos experts em fazer isso com o próximo. Contudo, não fazemos com a gente. Temos uma dificuldade enorme de olharmos para dentro de nós e verificarmos o que não está bom. É quando Jesus diz: se nos labores da vida um companheiro nos parece insuportável, e isso daí acontece conosco todos os dias, quantas pessoas que vêm até nós e a gente diz: nossa senhora, essa pessoa é difícil, essa pessoa, nossa, é trabalhoso, é difícil, é uma coisa complicada lidar com essa pessoa. Mas será que ela não pensa a mesma coisa de mim? Será que essa pessoa também não me acha uma pessoa difícil, insuportável e de difícil trato de relacionamento? Por que só eu vejo isso? Será que não está acontecendo o contrário? Não existe só um lado, só uma versão.
A gente precisa se abrir para isso. E Jesus estava ensinando aos discípulos para abrirem as mentes em relação à análise do outro e da vida. Então, antes de você acusar, calma, procura refletir sobre isso. E ele continua: temos que perdoar os adversários, trabalhar pelo bem dos nossos inimigos, auxiliar os que zombam da nossa fé. Aí Pedro ficou tocado com aquela situação do mestre. Ué, como é que é isso? E disse: entretanto, isso foi Pedro, para perdoar não devemos aguardar que o inimigo se arrependa? E que fazer na hipótese de um malfeitor assumir a atitude dos lobos sob a pele de ovelha? Jesus responde: Pedro, o perdão não exclui a necessidade de vigilância. Como o amor não prescinde da verdade. A paz é um patrimônio que cada coração está obrigado a defender para bem trabalhar no serviço divino que lhe foi confiado. Repara, Jesus não pede para que percamos o bom senso, a transparência sobre o que está acontecendo. Ele não quer que percamos a vigilância nem a verdade. Não é você fechar os olhos diante da verdade que está diante de você, mas é você saber perdoar. Por quê? Porque a paz é um patrimônio que cada coração está obrigado a defender para bem trabalhar no serviço divino que lhe foi confiado. O mestre aqui nos coloca uma outra situação. Se você quer encontrar a paz interior, não adianta você guardar dentro de você um rancor, um ressentimento, uma mágoa. Se alguém te fez alguma coisa que você não gostou, que não te fez bem, o que Jesus disse? Foi uma coisa que o outro fez. Agora, se você vai guardar isso, carregar isso aí ao longo do tempo, é uma decisão que é sua. Quantos de nós ficamos carregando situações há 10, há 20, há 30, há 40 anos, carregando mágoas, ressentimentos, dores e sofrimentos de coisas que aconteceram há mais de 40 anos? Filhos e filhas, pais, desafetos que têm um com o outro e param de falar um com o outro e permanecem 40, 50 anos, desencarnam sem se falarem. Como é que passou a vida inteira esse coração e esse espírito? Estava em paz? De maneira nenhuma. Não pode haver paz quando há um conflito, quando há uma angústia, quando há uma dor dentro de nós. Não tem como. Por isso que se arrastam tantos dramas que nós vemos nas famílias, tantos dramas que nós assistimos em famílias, entre pais, filhos, irmãos, irmãs e tios. Por quê? Porque arrastamos esses sentimentos que nos corroem, que nos fazem sofrer, que nos doem profundamente. E Jesus disse: o caminho é o perdão, mas você fica vigilante, você fica atento, porque se você acha que aquela pessoa não é confiável, se você acha, como Pedro falou, que é um lobo em pele de cordeiro, seja vigilante. Mas não é por isso que você não vai perdoar dentro de você mesmo. É diferente isso daí. É completamente diferente. E Jesus continua: se o nosso irmão se arrepende e procura o nosso auxílio fraterno, amparemo-lo com as energias que possamos despender. Mas em nenhuma circunstância cogites de saber se o teu irmão está arrependido. Que Jesus disse: se a pessoa se arrepende do que ela fez e ela vem te pedir desculpas, ou te pedir perdão, consola essa pessoa e acolhe ele. Muitas vezes a gente tem atitudes mesmo de vingança. Não é vingança de bater na pessoa, mas é uma vingança emocional, que a pessoa vem pedir desculpa e a gente ainda retruca. A gente ainda vai e dá uma cutucada na pessoa. A gente vai ainda e fere a pessoa. Ou seja, o que é isso? É a nossa vingança. É o sentimento que não se resolveu, o outro pede desculpa, mas ainda a gente tem que dar aquela cutucada na pessoa. A gente precisa parar e refletir sobre isso. E Jesus diz: acolhe. E ele fala: se a pessoa não se arrependeu, se ela não veio até você, não busque isso nela.
Respeite o tempo daquela pessoa para isso. Não adianta você querer perdoar ela depois que ela vier até você. Movimente o perdão dentro de você, independente disso. Isso aqui, gente, é fácil? Não, não é. Porque Jesus está propondo um perdão também incondicional. Difícil para nós, porque nós condicionamos, nós nos magoamos, nós ficamos chateados com as coisas mesmo. Mas a gente precisa ter um exercício. Ele está propondo isso, que é o exercício do perdão, para encontrar um patrimônio maior, que é a paz. Porque, gente, o mal alimenta o mal. Se a gente permanece nessa roda dentro de nós, com o mal na nossa cabeça, acorda pensando naquilo, vai trabalhar e continua pensando naquela coisa ruim, dorme pensando naquela coisa ruim, isso é uma roda ruim dentro de nós, do mal. E Jesus propõe o seguinte: corta isso, alimenta o bem. Isso é um exercício de pensamento e de vontade. Nós, através da nossa vontade, podemos modificar esse caminho dentro de cada um de nós. E é isso que Jesus nos propõe. Não vamos ficar parados, esperando que alguma coisa aconteça, porque não vai acontecer. Nós estamos alimentando alguma coisa ruim dentro de nós e que ela cresce. Cresce muito. E ele fala: quando ensinei que cada homem deve conciliar-se depressa com o adversário, busquei salientar que ninguém pode ir a Deus com um sentimento de odiosidade no coração. Nós só conseguiremos encontrar essa excelsitude, essa pureza, essa paz interior, se a gente eliminar esse tipo de rancor, de ódio, de vingança dentro de nós. Não tem como chegar até Deus com isso tudo preso dentro dos nossos corações. Não poderemos saber se o nosso adversário está disposto à conciliação. Todavia, podemos garantir que nada se fará sem a nossa boa vontade e pleno esquecimento dos males recebidos. O que o outro vai fazer, a gente não tem controle. Se o outro vai querer se reconciliar com você, se o outro vai querer estar bem contigo, a gente não sabe. Mas vamos fazer a nossa parte em relação ao nosso processo evolutivo. Se o outro quer caminhar junto, muito bem, mas se o outro não quer, é uma decisão dele. Mas nós precisamos fazer por nós mesmos, e é isso que Jesus está nos estimulando a fazer. Se o irmão infeliz se arrepender, estejamos sempre dispostos a ampará-lo. Ele fala outra vez no amparo, que passa pelo amor. E a todo momento precisamos e devemos esquecer o mal. Ele bate outra vez na tecla do esquecimento do mal, para que a gente encontre a paz e quebre o círculo vicioso das coisas que nos fazem mal. Foi quando então fez Simão Pedro a sua célebre pergunta que está na Bíblia: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim que lhe hei de perdoar? Será até 7 vezes? Jesus respondeu-lhe calmamente: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. É dentro desse contexto que saiu essas frases que Jesus fala, que nós repetimos muitas vezes isso daí. Ou seja, perdoar de forma infinita. Porque imagine se Jesus não tivesse nos perdoado. Parece até que Jesus nem precisou perdoar, porque ele não guardou ressentimento, nem mágoa, nem nada em relação a nós por termos causado tanta dor a ele na crucificação, porque ele não se sentiu magoado. Então, dentro do coração dele não havia nenhum tipo de ressentimento em relação a nenhum de nós, porque ele falou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, ele tinha um entendimento que nós somos muito embrutecidos, muito iniciantes, que realmente iríamos destruí-lo, né? Dentro da concepção pequena da nossa mente, que a crucificação iria acabar com ele. Só que isso não aconteceu. Bom, o terceiro ponto que nós precisamos abordar sobre Jesus é sobre a justiça. Nós vimos o amor, nós vimos o perdão, e agora nós vamos ver como Jesus abordava a questão da justiça. E a justiça, a gente vai se utilizar daquela passagem já conhecida por todos, em que aqui Jesus termina a pregação que ele fazia numa praça, e uma mulher então é lançada diante dele, assustada, esbaforida, descabelada pelos judeus, para que eles queriam confrontar Jesus
no julgamento daquela mulher adúltera, para que ele então desse a opinião perante a lei do que ele iria fazer diante daquela situação. Porque a lei judaica dizia o quê? Mulher adúltera deveria ser apedrejada. E Jesus profere então aquela frase conhecida por todos: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Por toda a assembleia se fez sentir uma surpresa inquietante. As acusações morreram nos lábios mais exaltados. A multidão ensimesmava-se para compreender a sua própria situação. Enquanto isso, o mestre punha-se a escrever no solo despreocupadamente. Repara, gente, a gente falar uma frase dessa aqui não gera tanto impacto, mas você imagine um ser com a magnitude de Jesus, com a envergadura de pureza dele, toda a energia, todo o magnetismo dele. Na hora que ele diz uma frase dessa, ela é envolvida numa energia tão grande que é como se você lançasse numa água um peso muito grande, e aí você forma aquelas ondas, uma atrás da outra, e aquilo vai o quê? Tendo uma ressonância, uma reverberância, que as pessoas que estavam em volta naquela praça não conseguiram falar absolutamente nada. Ou seja, eu fico imaginando a potência de uma energia ao falar essa frase, que foi vibrando, ressonando e atingindo as pessoas de uma forma magnética, e elas não conseguiram falar absolutamente nada e simplesmente retiraram-se, deixando a mulher, Jesus e os discípulos. E aí, Jesus pergunta: mulher, onde estão os teus juízes? E ela também não diz nada, ela chora, olha para Jesus, e ele diz: ninguém te condenou? Também eu não te condeno, vai e não peques mais. Aqui a palavra pecado, só uma parte, nas traduções, ela tem várias traduções, mas o Haroldo fala que o pecado aqui está relacionado a pessoa perder o alvo, o objetivo. É esse o sentido da palavra pecado, é perder o alvo. Olha, vai e acerta o teu caminho, acerta o teu alvo, acerta o teu objetivo. A palavra grega é mais ou menos por aí na tradução que ele coloca. Bom, isso causou um espanto nos discípulos e apóstolos que estavam ali em volta. Afinal de contas, Jesus não estava seguindo a lei judaica, que dizia o quê? Que tinha que apedrejar a mulher adúltera. Afinal de contas, isso estava na lei e não poderia ser questionado. E João aproxima-se e pergunta ao mestre, por que não condenaste a meretriz de vida infame? Jesus fixou no discípulo um olhar calmo e bondoso e redarguiu: quais as razões que aduzes em favor dessa condenação? Sabes o motivo por que essa pobre mulher se prostituiu? Terás sofrido alguma vez a dureza das vicissitudes que ela atravessou em sua vida? Ignoras o vulto das necessidades, das tentações que a fizeram sucumbir a meio do caminho? Não sabes quantas vezes tem sido ela objeto do escárnio dos pais, dos filhos, dos irmãos, das mulheres mais felizes? Não seria justo agravar-lhe os padecimentos infernais da consciência pesarosa e sem rumo? Jesus aqui começa a fazer uma ponderação daquela sentença, que na verdade aquilo já era uma sentença, não tinha como você recorrer, não tinha como você se defender daquilo, simplesmente era julgado e apedrejado. E Jesus então começa a fazer uma ponderação. Para quê? Para que os homens comecem a pensar sobre essas leis que eles estavam seguindo de uma forma o quê? Cega, simplesmente cega, sem nenhum sentido realizar aquilo. Contudo, João não estava satisfeito com o que o mestre tinha falado, e ele disse: não está escrito que os homens pagarão ceitil por ceitil os seus próprios erros? Ou seja, até o último centavo, até a última gota? O mestre sorriu sem se perturbar e esclareceu: ninguém pode contestar que ela tenha pecado. Ou seja, ninguém pode contestar que ela pode ter cometido erro. Ele não estava dizendo isso. Quem estará irrepreensível na face da terra? Aí ele foi fundo.
Há sacerdotes da lei, magistrados e filósofos que prostituíram suas almas por mais baixo preço. Contudo, ainda não lhes vi os acusadores. A hipocrisia costuma campear impune enquanto se atiram pedras ao sofrimento. João, o mundo está cheio de túmulos caiados. Jesus então vai no ponto. Ou seja, essas pessoas que criaram essa lei, elas são perfeitas? Porque são pessoas que cometeram muitas vezes mais erros, mais crimes do que essa própria mulher. E eu não estou vendo nenhum dos acusadores dessas pessoas aqui. Então por que vocês estão julgando ela dessa forma? Aí ele diz: João, o mundo está cheio de túmulos caiados. O que ele quis dizer? Por fora temos máscaras, por fora temos capas, por fora somos pinturas, mas e o nosso íntimo, e o nosso interior, ele vai bem? Como é que nós estamos por dentro? Somos essa pessoa que nós cobramos que o outro seja? Somos essa pessoa tão perfeita, correta, justa, equilibrada, para exigir do outro equilíbrio, justiça, harmonia e tudo mais? Não, não somos. Não somos isso. Como vamos cobrar do outro isso? E mais, vamos ter leis que sentenciam o outro a um tipo completamente agressivo e violento. Então Jesus, com o seu amor, com a sua justiça, traz uma reflexão diferenciada do que representa a justiça. E ele fala: poder-se-ia desejar para pecador humilde tormento maior do que aquele a que ela própria se condenou por tempo indeterminado? Ou seja, o que ele quis dizer? Ela já sofre com os próprios conflitos que ela traz, as dificuldades, a falta do alimento, as dificuldades em casa, já tem todo o sofrimento, e vocês querem ainda imputar mais um de uma forma absurda, arbitrária, desse jeito? E ele termina: esse o seu doloroso inferno, sua aflitiva condenação. O sofrimento dessa mulher é que em todos os planos da vida, o Instituto da Justiça Divina funciona naturalmente com os seus princípios de compensação. E ele aqui, justamente, ele questiona essa justiça nossa tão arbitrária e fala da hipocrisia nossa nesses julgamentos. E nós podemos levar isso para nossas vidas. Isso aí é a justiça daquele tempo, mas nós podemos trazer para os dias atuais, para nós mesmos, como nós julgamos o outro, como nós queremos fazer a nossa justiça própria, como nós analisamos, nós julgamos, nós condenamos o outro. Não só o outro, como nós mesmos. Quantos de nós nos martirizamos conosco mesmos? Nos julgamos, nos cobramos de uma forma tão absurda, com tanta dor, com tanto sofrimento. A gente precisa revisar essa questão dessa justiça que nós buscamos em nós mesmos. O quarto ponto: amor, perdão, justiça, a fé. A fé, eu vou buscar na Bíblia, na passagem em que Jesus é trazido até Jesus um jovem que está endemoniado, possuído, e se nós formos entender à luz da doutrina espírita, obsidiado. Naquele tempo era trazido muito a Jesus essas pessoas que estavam completamente perturbadas em situação de obsessão. E Jesus, pela sua hierarquia como espírito puro, ele fazia um processo de desobsessão instantâneo. Mas por quê? Por causa do seu processo angelical, crístico, e também pelo merecimento daquele que estivesse próximo a ele. E aí trazem esse rapaz, e Jesus então afasta, entre aspas, o chamado demônio, ou seja, o espírito do mal. A tradução é essa. E os discípulos então perguntam: por que não fomos capazes de expulsá-los? Porque o pai do menino tinha levado primeiro ele até os apóstolos. Os apóstolos não conseguiram fazer o processo de expulsar o demônio. E Jesus o fez. E Jesus diz: por causa da vossa pouca fé.
Amém vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: muda-te daqui para lá, e ele se mudará, e nada vos será impossível. Repara, Jesus fala que houve pouca fé dos apóstolos para conseguirem realizar aquele processo, e que ele conseguiu, mas foi por falta de quê? De fé. E que se ele tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, já seria o suficiente para eles conseguirem aquele objetivo. E aí, nesse evangelho, é o evangelho por Emmanuel. Aqui, como eu falei já a vocês, é o evangelho que a Federação Espírita compila todas as passagens bíblicas que foram analisadas por Emmanuel. E Emmanuel, ele avalia essa passagem bíblica aqui, a chamada semente da mostarda, em que Emmanuel nos diz: é importante indagar por que não teria o mestre recorrido a outros símbolos. Por que Jesus utilizou a mostarda para exemplificar a fé? Ele poderia ter utilizado a beleza do Hermon, a poesia do Lago de Genezaré, a riqueza do Templo de Jerusalém, todos esses primores da paisagem que circulavam. Entretanto, o benfeitor celeste toma a semente minúscula da mostarda, como a dizer-nos que sem o reconhecimento de nossa própria pequenez à frente do eterno amor e da eterna sabedoria, não conseguiremos amealhar o tesouro do entendimento e da confiança que a fé consubstancia em si mesma. Ou seja, enquanto nós deixarmos que o nosso orgulho nos coloque acima de tudo, enquanto nós acreditarmos que nós somos mais do que o outro, que estamos acima de tudo, que estamos acima da lei de Deus, nós não conseguiremos caminhar muito, vamos sofrer, vamos padecer. E ele quis dizer que se a nossa fé for pequena desse jeito, ou seja, se nós nos apequenarmos, se nós assumirmos a nossa condição de aprendizes, que estamos no processo de aperfeiçoamento, de autoconhecimento, e que para isso nós precisamos entender que nós fazemos parte de um todo, e começarmos a afastar o egoísmo, porque uma das coisas que mais nos fazem sofrer é o egoísmo. O egoísmo é, sem dúvida nenhuma, uma das formas mais destrutivas que nós temos contra nós mesmos, porque ela nos afasta do Pai Criador, ela nos afasta de Deus, que quer o quê? Uma aproximação, uma integração, uma participação universal, quer que nós nos tornemos um só dentro desse contexto total. E Emmanuel fala: a semente microscópica desaparece em verdade no seio da terra, qual se fora inútil ou desprezível. Todavia, não se abandona à inércia por sentir-se relegada ao abandono aparente. Repara, quando nós plantamos uma semente, ela realmente desaparece. Mas ela perdeu a função? Ela não tem mais sentido no mundo, no universo? Não. Dali ela vai germinar, dali ela vai crescer, dali ela vai brotar, dali ela vai dar os frutos, as flores, e vai participar de um equilíbrio dentro do universo. É isso que somos nós. Só que nós queremos aparecer muito mais, nós queremos brilhar mais do que o diamante, do que o ouro, a gente quer estar à frente de tudo. A gente se deixa levar pela vaidade, pelo orgulho, pela ambição. Vamos nos iludindo com o mundo que nos oferece uma materialidade cada dia mais acelerada, como se isso aí fosse o sentido da vida, quando não é. E Jesus nos mostra, através desses valores morais, qual é o caminho que nós precisamos seguir. Então, se nós nos colocarmos na posição de uma semente de mostarda e percebermos o quanto Deus plantou dentro de nós e quanta energia tem nessa semente e qual é o potencial e a potência que ela tem para crescer, nós vamos realmente
desabrochar a beleza que o Pai colocou em cada um de nós. Não podemos viver como túmulos caiados, que vivemos assim, nos preparamos pelo lado de fora, mas esquecemos o nosso íntimo, o nosso interior. E Jesus nos estimula justamente a buscarmos o autoconhecimento. O Mestre não buscou em nenhum momento que nós nos apegássemos a questões superficiais, passageiras, materiais, de maneira nenhuma. Jesus conduzia as massas através da conversa, da educação, da orientação, da exemplificação. Ele nunca se utilizou de nada material, de dinheiro, de posses, de nada, de posições sociais, nunca se utilizou de nada disso, porque ele queria mostrar que nada disso é necessário para o nosso processo evolutivo. São instrumentos e ferramentas que Deus coloca nesse mundo para que nós vivamos e utilizemos ela para o nosso processo de aprendizado. A gente não traz nada, nem a gente leva nada material. A gente não nasce com carro, com roupa, com dinheiro, com conta bancária, e nem vamos levar isso como vamos desencarnar. Se a gente não vem com isso, nem vai embora com isso, isso é apenas para ser utilizado aqui, não é o sentido maior de tudo aqui. E Jesus prega isso e orienta os apóstolos que levem a boa nova a cada um necessitado, para que leve a cada um justamente o despertar do reino de Deus. O que é esse reino de Deus, gente? É essa visão do que é o mundo, mudar a nossa visão do mundo, dos valores, redirecionar o caminho. Jesus encarnou para redirecionar o caminho de toda a humanidade, mostrando para onde seguir. É aqui, ó. Isso vai dar um local muito bom. É onde vocês vão conseguir a paz, o equilíbrio, o amor, a liberdade interior. É aqui. Sigam. Foi essa proposta simples que ele fez. Mas para nós, vivendo essa ilusão desse mundo, é difícil. Nos deixamos levar por esse mundo material, acreditando que ele é tudo. Que tudo se concentra nisso aqui. Mas não é. É apenas uma passagem. E Emmanuel, ele fala: confia-se às leis que nos regem e dinâmica da obediência construtiva desvencilha-se dos envoltórios inferiores que encarceram a semente. Germina vitoriosa e cresce para produzir, não para si mesma, mas para benefício dos outros, num eloquente espetáculo de bondade espontânea. Possa o nosso coração, no solo das experiências humanas, copiar-lhe um impulso de simplicidade e serviço, e a nossa existência será testemunho insofismável da magnificência divina, cuja sublimidade passaremos então a refletir. Nem o brilho do diamante, como eu falei, nem com a cintilação do ouro, nem com a sedução da prata, nem com a aristocracia do mármore, em que tantas vezes temos procurado a ilusão do poder que a morte arrebata e modifica, mas sim com a humildade viva do grão de mostarda que a arrojada solidão da terra sabe vencer, desabrochar, florir e cooperar na extensão da glória de Deus. Está no Reformador de 1957, tantos anos que Emmanuel fez essa análise, tão atual essas colocações dele. Ou seja, nós precisamos nos apequenar para entendermos o nosso valor e assim deixar brotar de dentro de nós a beleza que Deus criou. Só que nós temos uma coisa que, como eu falei, esse egoísmo, essa vaidade, e a gente acredita que isso aí não é bom, que a gente precisa brilhar, quando não é assim. O Cristo, quando esteve entre nós, ele tinha o próprio brilho, mas ele não se preocupou em ocupar nenhum local de destaque, nada. A gente verifica que os grandes espíritos, quando encarnam, são grandes espíritos que acabam vindo em situações muito humildes, muito simples, com grandes dificuldades a nível material. Para quê? Para justamente nos ensinar que isso
não é a essência da nossa vida. São instrumentos, ferramentas necessárias, mas que não são a essência do que nós estamos fazendo aqui, e que a gente precisa estar atento a isso aí. E o último item que eu vou abordar, gente, eu fiz uma separação da minha cabeça, mas Jesus tem um manancial de objetivos que ele trouxe. Eu pincei esses temas porque eu achei importante dentro da caminhada dele, mas eu acho que é infinito as possibilidades que nós podemos pensar dentro da caminhada do Mestre para a gente analisar o que ele quis trazer para nós. E outro ponto que eu acho importante foi o ponto sobre a paz, e que a gente vai encontrar no Sermão do Monte: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E a gente verifica que em todas as épocas a paz é um tema importante dentro da humanidade. O mundo continuamente está em guerra, continuamente está em conflito, continuamente está em luta. E Deus não nos criou para que nós estejamos em guerra uns com os outros. Isso não foi a intenção do Criador, de maneira nenhuma. Deus não criou nenhum filho para que se debatesse com o outro, se degladiasse com o outro. Pelo contrário, Ele nos criou para que possamos cooperar, para que em sociedade possamos um auxiliar ao outro, de maneira afetiva, solidária, fraterna. Por isso Ele nos colocou em sociedade, para que nós nos agregássemos e passássemos a conviver e estimular o quê? A paciência, a tolerância, a fraternidade, a solidariedade. Mas são coisas difíceis. Quando a gente fala em paciência, é uma coisa difícil. Intolerância, nossa, como a nossa sociedade vive intolerante, impaciente, irritada. Agora a sociedade somos nós. Nós é que formamos esse mundo, através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. E Emmanuel nos diz, na cultura da paz, sobre os bem-aventurados pacificadores: na cultura da paz saibamos sempre respeitar as opiniões alheias, como desejamos seja mantido o respeito dos outros para com as nossas. Difícil para a gente. A todo instante a gente vê as pessoas atacando umas às outras sobre opiniões que cada um tenha. Difícil a gente ouvir o outro. E mais ainda, aceitar a opinião do outro como sendo uma coisa importante. Por mais que eu não concorde, eu preciso respeitar o que o outro tem a me dizer. Colocar-nos na posição dos companheiros em dificuldades, a fim de que lhes saibamos ser úteis. A famosa empatia. O ser humano parece que está vivendo um momento de mais anestesia, parece que estamos vivendo um momento de frieza, nos distanciando dessas emoções, dos sentimentos de empatia, de proximidade, de respeito ao outro, ao próximo. Não se trata de educação só, se trata de respeito. Calar referências impróprias ou destrutivas, isso é levar à paz. Cada vez mais a gente vê as pessoas querendo dar opiniões, e mais de uma forma violenta, extremamente agressiva contra o outro. Reconhecer que as nossas dores e provações não são diferentes daquelas que visitam o coração do próximo. Se a gente acha que a gente sofre mais do que o outro, é um engano isso. A gente não sabe o que se passa dentro da vida de cada um, dentro do coração de cada um, dentro da mente de cada um. Muitas pessoas estão em conflitos imensos dentro de si, em dores mentais, emocionais tremendas, sofrimentos que realmente corroem o ser intimamente, que precisam de amparo, de consolo, de amor, e que Jesus veio trazer essa proposta, a esperança. O Mestre veio trazer uma esperança enorme, que toca os nossos corações até hoje. Consagrar-nos ao cumprimento das próprias obrigações,
fazer de cada ocasião a melhor oportunidade de cooperar a benefício dos semelhantes. A gente não precisa ter um momento especial para fazer o bem. A gente pode fazer o bem a qualquer momento. Não tem que ter hora, momento, nem nenhum tipo de local para que isso seja realizado. Ele pode ser realizado em qualquer lugar, a qualquer hora e com qualquer pessoa. Isso é importante que a gente tenha isso em mente. Melhorarmos através do trabalho e do estudo, seja onde for, seguir adiante no nosso próprio esclarecimento, cultivar o prazer de servir. Isso também, quando a gente vem trabalhar no bem, vamos fazer o melhor que nós possamos realizar, seja a tarefa mais simples do mundo, vamos fazer com o coração voltado ao amor, à prática do bem. Isso é importante, não importa o que a gente está fazendo. Semear o amor por toda parte entre amigos e inimigos. Semear o amor sempre, não importa para quem seja. Foi o que Jesus fez. Ele não se importava com quem estivesse próximo dele, se desejava o bem ou o mal dele. Ele simplesmente era um semeador. Jamais duvidar da vitória do bem. Isso é importante. A gente muitas vezes começa a entrar em desespero, a achar que tudo está errado, que vai dar errado, que o mundo não tem mais jeito, que as coisas vão degringolar, que está tudo desarranjando. Não. Deus está no comando de tudo, Jesus mais ainda. Então temos que manter a nossa fé, a certeza de que o bem está acima de tudo. Buscando a consideração de pacificadores, guardemos a certeza de que a paz verdadeira não surge espontânea, de vez que é e será sempre fruto do esforço de cada um. Gente, tudo o que nós conversamos aqui agora depende do nosso esforço, depende da nossa dedicação, depende do nosso empenho. Nada vai acontecer se nós não nos envolvermos. Nós precisamos nos entregar a esse trabalho, que primeiro é um trabalho interior, de nós conosco mesmo, a nossa mudança, o nosso mergulho profundo nas nossas sombras, aonde estão as nossas imperfeições, naqueles lugares mais difíceis que nós temos no nosso íntimo. Nós precisamos conhecer, para que a gente entenda o que somos e dessa forma possamos também compreender a dor e o sofrimento do outro e abrir o coração para isso tudo: o amor, perdão, a justiça, a paz, a fé, que foram vários pontos frisados pelo Mestre, exemplificados exaustivamente por ele, e que ele deixou esse legado até hoje. Até hoje a gente fala dele com amor, com carinho, com uma veneração enorme por esse ser que veio até nós há mais de 2000 anos atrás, numa atitude de um amor imenso, que ele poderia ter ficado onde ele estava para encarnar num corpo como o nosso, um ser excelso, puro, ficar completamente preso a uma matéria dessa e mesmo assim exercitar o seu amor incondicional. Que Jesus, no seu amor imenso, possa nos ajudar a clarear nossas mentes em direção a essa sublime caminhada de amor e de perdão. Muita paz.